Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com/Servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.canticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 22 de novembro de 2015. Hoje, pela misericórdia de Deus, meu filho mais velho está completando 20 anos. Dia 22 de novembro de 95 ele nasceu. E hoje faz 20 anos que Deus tem dado de vida. 22 de novembro de 2015. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus trouxe ao meu coração uma palavra na carta aos Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler somente o versículo 38 e 39. Carta aos Hebreus. É mais fácil você ir até o final da Bíblia e voltar alguns capítulos. Você vai no livro de Apocalipse, aí você vai voltar para Judas, as 3 cartas de João, as 2 cartas do apóstolo Pedro, a carta do apóstolo Tiago e o livro aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e o versículo 39. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, aqui está, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Oh, majestoso Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Santo e eterno Deus, fala conosco, Pai, por esta palavra. Incendeia os nossos corações pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Apressa-te, Senhor, em completar, terminar a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Apressa-te, ó Deus de Israel, a salvar estas almas, Pai, que estão perdidas neste mundo, ó grande Deus. Apressa-te, Senhor Deus, em nos ajudar, em nos salvar deste charco de lodo que é este mundo, ó Senhor Deus forte. Ó grande e eterno Deus, toma em Tuas mãos todas estas almas, Pai, que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Toma em Tuas mãos estas vidas, Pai. Ó Deus, firma os Teus passos para que as Suas pegadas não vacilem. Toma em Tuas mãos, meu Deus, cada vida, Senhor. Aqueles que estão atribulados, sobrecarregados, meu Pai, abatidos, fortalece estas almas, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, cura os enfermos, salva os perdidos, fortaleça os fracos, Senhor. Ó Deus, levanta o abatido. Ó Senhor, supre as necessidades daqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm empregos, aqueles que não têm o que vestir, como o Senhor veste os lírios do campo, como o Senhor cuida dos pássaros, Pai. Cuida também destas ovelhas.
cuida também destas almas, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, Pai. É o Senhor que nos fez a Tua imagem e semelhança. Somos feituras Tuas, ó Deus. Somos obras das Tuas mãos, ó Altíssimo Deus. Senhor, toma em Tuas mãos cada alma, Pai. Ó Senhor Deus, ajuda cada um de nós. Cura, Senhor, de todo o mal, das doenças da alma. Ó Senhor, tira esta alma que está angustiada, Senhor. Esta alma que está sofrendo. Senhor, meu Deus, liberta também e concede arrependimento àqueles que estão presos, que estão numa cela, que estão, meu Deus, em grande tribulação, que estão atrás das grades, que cometeram crimes, ó Pai. Mas é o Senhor que concede o arrependimento, é o Senhor quem perdoa os nossos pecados. Então, Senhor, toma em Tuas mãos, Pai, estas vidas que estão presos nas cadeias, nas penitenciárias, em presídios, em todos os presídios, meu Pai, de toda a terra. Toma em Tuas mãos, livra do mal, concede o arrependimento, concede a Tua graça e a salvação. Concede aos cativos, Pai, aqueles que dependem de medicamentos psicotrópicos, que tomam antidepressivos, que tomam remédios para doenças psicossomáticas, psiquiátricas. Seja com estas vidas, Pai. Liberta, Senhor, destas enfermidades, por Tua misericórdia. Liberta da esquizofrenia, da depressão e da demência, das convulsões, de todas as enfermidades da mente. Ó Deus, entra com o Teu braço forte, com a Tua misericórdia, Pai, porque é o Senhor quem nos formou. Todas as células do nosso corpo estão em Tuas mãos, toda a nossa vida está em Tuas mãos, Pai. É o Senhor quem dirige os nossos passos, não é do homem dirigir o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige as nossas vidas. Então, meu Pai, o Senhor que criou o sangue, o Senhor quem formou todas as células na medula óssea, é o Senhor quem nos teceu, meu Pai. Nós éramos um embrião dentro do útero de nossas mães, mas é o Senhor quem nos formou, meu Pai. Então toma estas vidas em Tuas mãos, Pai. Limpa, Senhor, liberta destas doenças do Seu sangue, destas doenças dos ossos, Pai. Entra, meu Deus, com libertação, Pai. Entra, Senhor, com a provisão. Opera, Senhor, com Teu poder, com a Tua mão poderosa, Pai. Estende a Tua mão para operar nesta vida, para arrancar este câncer, para arrancar esta doença, para arrancar, meu Pai, todo este mal que o inimigo tem colocado nesta alma, Pai. Entra, Senhor Deus, com libertação, por Tua misericórdia, ó Deus eterno. Ó Senhor, Tu tens o poder de operar nesta hora, de dar vista ao cego, de libertar destas enfermidades, de tirar esta vida desta cama, deste leito de um hospital, deste lugar de tormentos que esta vida tem vivido. Então, meu Pai, opera por Tua misericórdia, por Tua piedade. Entra com o Teu poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Bendito seja o nosso Deus, para todo sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. E diz aqui nesta carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu esta carta. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, alguns dizem que foi Lucas ou Apolo. Mas certo é que a palavra de Deus diz, no versículo 38 deste capítulo 10, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O meu justo viverá da fé. O que ele está querendo dizer? Nós sabemos pela Escritura que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Neste mesmo livro de Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que esperam, que nós esperamos. Temos certeza que iremos receber aquilo que nós esperamos de Deus, se é, como diz o apóstolo João, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Nós não vimos Deus criar os mundos. Mas nós, pela fé, pelo que está escrito na Escritura, nós cremos que assim foi feito. De maneira que
aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aqui Deus começa a falar os vários tipos de fé. A fé de Abel, a fé de Enoque e a fé de vários servos de Deus, patriarcas. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O meu justo viverá da fé. E Paulo também diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, que a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não me recordo bem onde está esse texto, eu confundi com 2 Coríntios 10, mas eu não consigo localizar aqui. Mas diz que a fé vem pelo ouvir, acho que é Romanos 10, se eu não me engano. Que a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É quando damos ouvidos à palavra de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então a fé, ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. Quando ouvimos, quando aceitamos, quando recebemos a palavra de Deus enxertada em nós. O meu justo, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viverá da fé. O meu justo, que Deus está querendo dizer, o meu justo viverá da dependência de mim. O meu justo será dependente de mim, meu dependente. Assim como Deus tirou o seu povo do Egito, que eram escravos, que queimavam tijolos na fornalha de ferro, aquela geração que ficou depois que morreram os filhos de Jacó, depois que morreu Jacó, morreram seus filhos, morreu José também, que era governador no Egito, e aí nasceu outra geração ali. Esta geração que nasceu foi seguindo, passou anos e anos, depois que morreram todos. Mas Deus havia feito já a promessa para Abraão, há muito tempo atrás. E esta geração não conhecia Deus. E por não conhecerem a Deus, eles se tornaram escravos ali. Porque diz que Deus ouviu suas orações, enviou o libertador Moisés, depois que eles passaram a clamar a Deus. Já era uma profecia que Deus havia feito para Abraão, porque Deus falou para Abraão que eles iam ficar 400 anos no Egito escravos. Por que Deus falou isso? Porque Deus queria que fosse assim? Não. Porque Deus sabia que isso iria acontecer, pela sua onisciência. Por Deus ser onisciente e ver o futuro, Ele profetizou esta palavra para Abraão. Porque Deus sabia que isto iria acontecer por causa da dureza dos corações do povo de Israel. Assim é o mundo, meus irmãos. Como que o mundo vive hoje? Muitas pessoas escarnecem, como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, que virão escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então eles não creem que Jesus veio para nos resgatar da condenação eterna. Mesmo eles vendo as histórias que Jesus morreu na cruz há 2015 anos atrás, eles não acreditam. Mesmo vendo pelos cientistas que o Mar Vermelho foi aberto, que existiu a Arca de Noé, e toda a história do povo hebreu, toda a história, a passagem de Cristo aqui na terra, eles não creem. Embora a promessa de Deus foi feita para eles também. Porque todos os gentios,
Eles são semente de Abraão. Ou melhor, eles fazem parte da descendência de Abraão. Fazem parte da descendência de Abraão. Todos eles que estão no mundo, eles têm promessa que Deus fez para Abraão. Eles são o pó da terra. Eles são a areia do mar. Eles são as estrelas dos céus. Eles têm promessa de Deus. São filhos de Abraão. Mas ainda não são filhos de Deus. Romanos capítulo 8. João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus lhe deu o poder para serem feitos filhos de Deus, para serem recriados por Deus, pela santificação, pela sua palavra. Mas nem todos querem a salvação, e por isso que padecem neste mundo, por isso que sofrem neste mundo. São presos, hoje não em fornalhas de ferro, mas são presos nos vícios, nas drogas, no cigarro, no álcool, na prostituição, pornografia, na mentira, no roubo, no engano, na balança enganosa. Em todo tipo de área da vida, a pessoa é presa. Usa de mentira, de engano, fraudulência. Você veja bem aqui no Brasil quanta corrupção. O apóstolo Paulo diz na sua carta que o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ele acha que vai conseguir montar o seu ninho acima das estrelas dos céus, mas Deus diz que ainda que o homem faça isso, de lá eu os derribarei. Salmo 139 diz: para onde fugirei do teu espírito? Se eu desço nas profundezas dos mares, tu estás lá. Aonde que você vai fugir de Deus? Mesmo que você coloque toda a sua fortuna no seu caixão, e daí você vai levar ele? O que você vai fazer com todo o dinheiro ilícito que você conseguiu desonestamente? Vai levar ele para onde? E quando estiver diante do trono branco, é Apocalipse capítulo 20, o que você vai dizer para Deus? Você não ouviu a palavra? Você vai dizer que era inocente? Que não sabia que Deus um dia iria fazer justiça na terra? Não. Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Todos irão comparecer ante o tribunal de Cristo. Depois da morte segue seu juízo. Depois que a pessoa morre, vai ter que dar contas a Deus de tudo que ela fez por meio do corpo. Quer seja bom, quer seja mal, tudo será entregue diante de Deus. Nós daremos contas a Deus por todas as nossas palavras, por todas as palavras frívolas, como diz o Senhor Jesus, ociosas. Daremos contas a Deus no dia do juízo, até pelas nossas palavras. Daremos contas a Deus no dia do juízo, muito mais as ações. Pedro disse: o juízo começa pela casa de Deus, onde que vai parar o ímpio, o pecador? Se o juízo começa pelos servos de Deus, pelos cristãos que foram lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, onde então, o que diremos dos ímpios? Salmo 9, versículo 6, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes ou nações que se esquecem de Deus. Então haverá um juízo. Esse juízo haverá nesta terra. Aquele que roubou, que não se arrependeu, que não deixou o seu pecado, infelizmente, será lançado junto com o diabo no lago que arde com fogo e enxofre. E se a pessoa morrer sem se arrepender, sem receber o Senhor Jesus, e morreu na iniquidade, e morreu na sua fortuna, não terá mais salvação. A árvore onde ela cair, como diz Salomão, aonde ela cair, ela ficará. Se morrer na iniquidade, receberá aquilo que plantou por meio deste corpo. Se você está ouvindo esta palavra hoje, e Deus está falando ao teu coração para você mudar de vida, para você deixar o seu caminho mau,
e se converter ao Senhor Jesus de todo o seu coração, deixar o pecado, pedir para Deus ter misericórdia de ti e fazer um concerto com o Senhor Jesus, Deus te dará a vida eterna. Mas se você fizer caso, como fez o sacerdote Eli no templo, fez caso de Deus, deixou seus filhos se prostituir em frente do templo e não deu importância para Deus, honrou mais os seus filhos do que a Deus, e Eli acabou morrendo. Morreram seus filhos, morreram as suas noras, e a promessa que Deus tinha na casa dele, que seria sacerdócio eterno, não se cumpriu. Não se cumpriu. Então, meu amado e minha amada, o que Deus quer de nós é andar no seu caminho pela fé, é depender de Deus, da sua palavra, ainda que o mundo não veja, não entenda, ainda que o mundo não quer saber. Se você anda direito na fé, se você dá um bom testemunho e eles zombam, não tem importância. Jesus padeceu aqui nesta terra, e os servos de Deus também serão perseguidos nesta terra. Mas a luz não pode ser apagada, o sal não pode perder o sabor, tem que salgar esta terra. A luz tem que resplandecer nas trevas, porque as trevas não podem contra a luz. O justo viverá da fé. Ele vai representar Deus aqui neste mundo. Agora o que Deus toca ao meu coração é que Deus, tirando o seu povo do Egito, que era escravos de Faraó, Deus fez a promessa para eles. Eles não conheciam a Deus. Deus levantou Moisés para resgatar o seu povo que estava sofrendo no Egito. E quando Deus usou Moisés e enviou as suas 10 pragas para ser glorificado em cima de Faraó, quando o povo de Israel saiu, além da proteção que Deus deu para os filhos de Israel, que nada de mal chegava até eles, a sua tenda, as pragas não pegou os filhos de Israel. Deus tirou o povo dele do Egito, da escravidão. Eles levaram todos os seus despojos, ou seja, eles levaram todos os seus bens materiais, levaram o seu dinheiro, na época era ouro, moedas, levaram o seu dinheiro que eles usavam para comprar trigo, para comprar azeite, para sobrevivência, para fazer o seu pão. Então eles levaram seus pertences. Eles não saíram de mãos vazias. Eles saíram com seus despojos, com seus bens materiais. Levaram os seus filhos, levaram suas riquezas, os seus dinheiros que eles ajuntaram ali, seu ouro, a sua prata. Levaram todos os seus pertences. Levaram os brincos, levaram as pulseiras, colares. Eles não saíram de mãos vazias dali do Egito. Eles saíram com tudo o que eles tinham. E você veja bem o que Deus quer nos ensinar aqui nesta palavra. Quando ele fala que o meu justo viverá da fé. Este povo tinha tudo, mas não tinha o alimento. Ou acabou o alimento. Chegaram diante do mar, Deus abriu um caminho para eles passarem a seco. Passaram a seco no meio daquele mar vermelho, no oceano. Deus abriu uma estrada ali que não tinha nem umidade no chão. E eles passaram por ali. Foi um caminho longo até a noite. De dia e de noite. Aquela passagem pelo Mar Vermelho, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, que significava o batismo. Ali foi o batismo do povo de Israel. Foram batizados pela travessia do Mar Vermelho. E chegaram do outro lado. Depois Deus fez com que as águas se voltassem ao seu normal e matou muitos dos soldados de Faraó e os seus cavalos. Quando chegaram do outro lado do Mar Vermelho, eles estavam com sede, tinha acabado a água. E aí? Acabou a água, não tinha mais água. Deus levou eles num lago que tinha ali. Só que as águas eram amargas. E a primeira coisa que eles fizeram, depois de ter visto tudo que Deus fez, foi murmurar contra Deus. Reclamaram para Deus,
trouxesse nós aqui para morrer de sede? E Deus mudou o estado daquela água. E eles beberam da água. As águas de Mara, amarga. A primeira passagem deles pelo deserto, iniciando o deserto, tomando águas amargas. Você veja bem como é que Deus trata a gente. Primeiro Ele tira nós do mundo. Tirou nós da escravidão do pecado, daquilo que a gente vivia, da bebida, da prostituição, das más companhias, das coisas erradas, cigarro, drogas e tantas outras coisas. Você desce as águas do batismo. Nós descemos as águas do batismo. Ali foi um batismo, povo de Israel. E como é que foi o batismo do Senhor Jesus? Ele tinha mel para beber? Ele tinha pão para comer? Água para beber? A sua vida foi doce igual ao mel? Não foi. Jesus nem água bebeu. Pelo menos não diz a Escritura. Moisés ficou 40 dias sem beber água e sem comer qualquer pão. Jesus também ficou 40 dias sem comer. Não fala se ele não bebeu, mas fala que ele ficou 40 dias sem comer pão. E 40 noites, tentado pelo diabo, naquele deserto cheio de serpentes e escorpiões. Assim foi o povo de Israel. Levaram a fonte de água, que a água era amarga. Assim é o cristão quando desce as águas do batismo. Vai haver contenda na sua casa, pai contra filho, filho contra pai, nora contra o sogro. A casa será dividida por causa do nome de Jesus, pela fé que você abraçou em Cristo Jesus. Então a vida passa a ficar amarga por um pouco de tempo, mas não se desespere, isso vai passar. Isso faz parte da vida cristã. Eu também passei por muitas coisas depois do meu batismo. Fui levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E assim também foi com este povo. Depois da passagem pelo Mar Vermelho, que representava o batismo pelo mar, pelas águas. Depois tomaram da água, a água era amarga. E depois Deus, se eu não me engano, mudou o estado daquela água. Enfim, eles entraram naquele deserto. Um deserto que era para durar 40 dias. Durou 40 anos. Por causa da incredulidade, por causa das murmurações, reclamações e queixas descabidas e rebelião. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo comenta a respeito deste assunto. E este povo tinha tudo. Tinha riqueza, bens materiais, mas podia comprar tudo o que eles quisessem. Mas no deserto não tinha. No deserto não tinha uma mercearia, não tinha o atacado para comprar sacos de trigo. No deserto não tinha nada disso. Não tinha nem água. Eles não podiam comprar uma garrafa de água hoje como você compra. Uma garrafa de 20 litros de água, colocar no seu filtro. Comprar uma garrafa de 2 litros, 1 litro de água. Eles não tinham isso. Eles tinham dinheiro, mas eles não tinham aonde comprar. Eles não tinham aonde comprar, não tinha mercearia, não tinha mercado. Eles dependiam totalmente de Deus. E é assim que Deus nos trata. Ele nos leva a ser dependentes dele, como ele fez com o profeta Elias, que foi sustentado por Deus pelos urubus, que lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne pela tarde, e bebia do ribeiro de Querite até que se secou o ribeiro. E Deus falou para Elias: Elias, vai lá, eu ordenei uma viúva que te sustente. Elias chega até a porta daquela cidade, a viúva apanhando lenha. A viúva estava pior do que ele. Só tinha um pouco de farinha na panela e azeite na botija, pouca coisa. Só para fazer um bolo para ela comer com seu filho. E depois ela falou que não tinha mais nada o que comer, ia morrer de fome. E veja bem como Deus trabalha. Deus trabalha desta forma, aonde não tem nada, aonde não tem, ou seja, possibilidades humanas de resolver o problema. E foi assim que Deus fez na vida dela.
Deus sustentou Elias pela multiplicação do pouquinho que ela tinha. Ele habitou num quartinho ali. Talvez 2 anos, não sei o tempo que ele habitou ali com aquela viúva. Uns 2 ou 3 anos, talvez. Mas o tempo que Elias habitou com aquela mulher, a viúva, Deus ressuscitou até o seu filho que morreu depois. E Deus ressuscitou esse menino que tinha morrido. Deus sustentou Elias, sustentou aquela mulher viúva e sustentou o seu filho até que houve chuva dos céus e fez com que crescesse novamente as plantações e havesse alimento na terra para comprar. Assim Deus fez com o povo de Israel. Eles tinham dinheiro, mas não tinha mercado para comprar. Eles tinham dinheiro, mas não tinha aonde comprar o alimento para poder se alimentar. E o que Deus fez? Mandou o maná do céu para experimentar o coração deles, para libertar este povo da dependência do Egito, da dependência do mundo. Deus deu um alimento do céu, o maná que hoje representa a sua santa palavra. O meu justo viverá da fé. A fé é viver da dependência de Deus, é viver pela palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por ela viverá o ser humano. Pela palavra de Deus. Deus diz assim, então é assim que tem que ser. É assim que temos que fazer. Viver pela fé, viver na dependência de Deus, viver na obediência à sua santa e eterna palavra. E assim Deus tratou o povo de Israel. Lhes dava maná. Eles escolhiam o maná. Se pegassem demais, dava bicho. Então Deus dava uma ordem a eles. Tudo que Deus faz é com ordem. Tudo que Deus faz é com decência. É para nos ensinar. É para nos ensinar a viver, a sermos dependentes dEle, como diz na oração do Pai Nosso, Senhor Jesus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É hoje, Senhor, neste dia que o Senhor fez. Alegrai-vos neste dia que fez o Senhor. É depender de Deus hoje. É Ele que manda o pão nas nossas vidas. É Ele que nos sustenta pela sua graça. Se você levantou da sua cama hoje, é porque Deus te sustentou onde você estava dormindo, e você está de pé, e você pode tomar a água, e você pode se alimentar, porque Deus tem sustentado. Ele tem te dado fôlego de vida, tem te mantido de pé, assim como Ele tem me mantido aqui de pé. Ele tem me mantido de pé. Eu tenho 43 anos de vida, passei muitas vezes na minha vida pela morte, era para mim ter morrido, mas eu estou vivo pela graça de Deus. Deus me guardou até o dia de hoje, assim como Ele tem te guardado. Você não morreu, meu irmão e minha irmã, porque Deus tem te conservado em vida. Deus tem te guardado em vida, porque Ele tem coisas grandes e firmes na sua vida que você não sabe. Ele tem a eternidade para te dar. E assim o povo de Israel caminhou no deserto, dependendo de Deus, dependendo do maná. Eles tinham sede, nós temos sede. E aonde tirar água? Mas tinha uma rocha. Tinha uma rocha que o seguia. E esta rocha é Cristo Jesus. Moisés batia na rocha e a rocha saía água. Mas teve uma vez que Deus mudou. Não, Moisés, hoje você não vai ferir a rocha. Hoje você vai me santificar. Você vai falar a rocha. E Moisés, pressionado por aquele povo, feriu a rocha. Deus mudou a estratégia. Deus quebra a rotina. E Moisés tinha que falar a rocha e não ferir a rocha. Este povo foi saciado por Deus, pela água viva, a água que saía da rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. O maná que Deus deu, o pão dos anjos, que Deus sustentava o seu povo naquele deserto. Deus dava o alimento, a comida, e Deus dava a água. Não tinha refrigerante que deixa o corpo ácido, que acaba com a saúde do ser humano, mas tinha a água da rocha. Não tinha ar-condicionado que causa rinite alérgica, pneumonia e outras coisas, mas tinha nuvem que cobria
do sol escaldante do deserto e guardava aquele povo. Eles não tinham tênis de marca, eles não tinham sapatos importados de marcas, mas eles tinham as sandálias que se conservavam nos seus pés e os seus pés não inchavam com aquelas sandálias. Deus conservou aquele povo, as sandálias nos seus pés, seus sapatos por 40 anos. Os seus pés não envelheceram, não incharam. Eles não tinham roupa de marca, eles não tinham roupas da moda, de grife, mas eles tinham as vestes que não envelheceram no seu corpo, 40 anos. Deus conservou esse povo com saúde, ninguém ficava doente, Deus libertava eles dos escorpiões, Deus libertava eles das serpentes abrasadoras. Deus guardou este povo em vida, Deus conservou esse povo em vida. Imagina num deserto, morar em tendas, uma nuvem que estava ali protegendo eles do sol, e à noite o frio do deserto, e Deus colocava uma coluna de fogo, um clarão de fogo, que além de alumiar os seus caminhos, que eles não tinham energia elétrica, como nós temos, mas eles tinham o clarão de fogo à noite, que guiava aquele povo no deserto, e alumiava os seus caminhos, e os aquecia do frio do deserto noturno. Olha o cuidado que Deus teve com eles. Se Deus cuida dos pássaros dos céus, Ele não vai cuidar de ti, ó homem de pouca fé. Ele não vai cuidar de ti, porque você está ansioso e ansiosa. O que comeremos amanhã? O que nos vestiremos? O que iremos beber? Nos alimentar? Se Deus cuida dos pássaros, meus irmãos, Ele não vai cuidar de nós? Ele não vai usar os corvos para te sustentar? Ele não vai usar até do ímpio para te ajudar? Como Ele usou das pessoas que não eram do povo de Israel para tirar Jeremias do calabouço? Você acha que Deus abandonou José naquela prisão? Deus prosperou José naquela prisão. José estava lá porque fazia parte do povo, do plano de Deus. Era tudo parte já do plano de Deus, o qual José foi encaixado, foi colocado neste plano da divindade. Tudo que acontece em nossas vidas, diz a Escritura, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Por que passamos por enfermidades? Será que é por acaso? Não é por acaso. Deus quer nos ensinar muitas coisas e temos que passar por certas coisas em nossas vidas para que possamos dar valor à vida eterna. Dar valor, amadurecer, compreender o teu próximo. Como é que você vai consolar uma pessoa com dor se você não passou por aquilo? Como é que você vai compreender, ter misericórdia se você não passou por aquela situação? Como iremos compreender o nosso próximo, nosso semelhante, suportar uns aos outros se nós não passarmos por aquilo? Diz a Escritura que Jesus foi tentado em tudo e sem pecado, e aquele mesmo que foi tentado, que é Jesus, que passou por tudo, que padeceu por tudo, Ele nos livrará também da tentação. Ele nos dará o escape, porque Jesus passou por tudo o que nós passamos hoje. Isaías 53 diz que ao Senhor, todavia, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus foi moído pelas nossas transgressões, foi açoitado, chicoteado, crucificado, pregado naquela cruz, sentiu dores. Jesus sentiu angústia, meus irmãos. Ele dizia para os discípulos que a minha alma está angustiada até a morte, porque vou ter que passar por um batismo de fogo. E como eu não vejo a hora de passar logo por isso, para acabar esse sofrimento. Jesus passou angústias. Jesus chorou também. Sentiu dores. Sofreu, padeceu por nós. Então Deus nos leva ao deserto. Quando Ele fala, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem contentamento, prazer nele, é porque ele vai viver da esperança em Deus. Estou sofrendo, mas estou esperando em Deus. Estou padecendo aqui neste hospital, mas eu estou esperando em Deus.
Estão zombando de mim? Ah, mas o teu Deus não te cura? Mas você é crente, hoje está sofrendo mais do que sovaco de aleijado. Mas você não é crente, cadê o teu Deus? Falavam assim para Davi. Aonde está o teu Deus? E Davi ficou magro, pele e osso, como Jó. Meneava a cabeça e falavam para Davi, esse já era. Este acabou e Jó, até os seus parentes o abandonaram. Nem a sua mulher suportava o seu mau hálito. Meus irmãos, não dê importância para isso. Creia em Deus, que Ele está nos vendo. Todas as coisas estão no controle dEle. A enfermidade está no controle nas mãos de Deus. Há um tempo para tudo nesta vida. Há um tempo em que temos que passar. O grão de trigo tem que morrer, porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Temos que morrer para a nossa velha natureza. Temos que morrer para este mundo, sepultar este mundo. Sepultar a nossa vida em Cristo Jesus. Morrer para o mundo. Não viver mais como vivem os gentios, na vaidade dos seus sentidos. Viver para a glória de Deus é diferente. A nossa esperança não está no homem, não está nesses corruptos deste Brasil, deste mundo. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Deus. A esperança de Elias não estava no rei Acabe. A esperança de Elias estava no Deus de Abraão. João Batista dependia de Deus, vivia nas cavernas do deserto e era alimentado por gafanhotos e mel silvestre. Deus sustentou a Paulo, abençoou o seu trabalho como tecelão, fazia tendas. Deus abençoou a vida de Paulo. Paulo vivia também preso, muitas vezes preso, açoitado, chicoteado, apedrejado, perseguido por bandidos, enganado por falsos irmãos. Paulo padeceu também. Paulo também sofreu, meus irmãos. Mas Deus não o desamparou. Paulo diz que muitos o abandonaram, mas ele diz que Deus, o Senhor, não me abandonou, não me desamparou. Davi diz no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não desampara os seus servos. Ele diz que estará conosco para sempre. Perto está o Senhor. Não ambicioneis coisas altas, porque ele diz, perto está o Senhor. Mesma carta aos Hebreus. Ele está perto de nós. Ele está perto de nós, perto de você. Ele vê a tua situação, está difícil, mas Ele vai dar uma saída para você. Ele vai abrir um caminho no meio do mar. Ele vai preparar uma mesa no deserto. Creia nesta palavra, meus irmãos. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da dependência de mim, diz o Senhor. Se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus vos dará bens aos que lhes pedirem. Se um filho pede um peixe, o pai vai dar um escorpião. Pede um peixe, vai dar uma cobra? Não. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o tempo em que nós temos que passar por certos momentos em nossas vidas. Mas não pode retroceder. Está sofrendo hoje, está doendo hoje, mas não retroceda. Não desista de seguir a Cristo Jesus. Não retroceda, meu irmão, minha irmã. Persevere até o fim, que você vai achar uma saída. Que você vai achar a vida. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, diz o Senhor, a achará. Vai achar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas aquele que não querer perder a sua vida neste mundo aqui, vai perder a sua vida na eternidade. Mas se você perder o seu luxo deste mundo, a sua vida deste mundo por amor de Cristo Jesus e do Evangelho, achá-la-á. Ou seja, fazer a vontade de Deus aqui nesta terra é passar por aquilo que Deus nos determinou a passar.
Deus nos leva muitas vezes a passar por certas fornalhas da aflição para purificar nós da iniquidade. Você quer ver onde está essa passagem? Você quer ver o que Deus fala para os entendidos? Aqueles que servem a Deus? Os sábios, segundo Deus? É no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios vão entender por que passam por tudo isso. Porque ele diz aqui que serão purificados, embranquecidos e provados. E os sábios entenderão. Está vendo por que você passa por tanta provação, por tanta luta? Para serem embranquecidos. Para que nós sejamos embranquecidos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Procurai a paz e buscai a paz. Sede santos porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Temos que ser santos. Por isso que Deus nos leva a passar por lutas neste mundo. Para que sejamos participantes da santidade, da natureza divina. Para que sejamos participantes da natureza de Cristo Jesus. Deus nos purifica por meio do fogo, por meio das lutas, por meio das dificuldades, porque o meu justo viverá da fé, o meu justo viverá por ela, o meu justo viverá dependente de mim. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer, diz o Senhor. Nós, porém, meus irmãos, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Creem, aceita a correção de Deus para conservar a alma. Esse corpo vai ficar nesta terra, mas o que vai ser salvo é as nossas almas. Por isso que Deus diz que o meu justo viverá da fé. O meu justo fará aquilo que me apraz. O meu justo se santificará. O meu justo terá vida de oração. O meu justo dependerá de Deus. O meu justo dará um bom testemunho. O meu justo será o sal da terra, a luz deste mundo. O meu justo pagará o mal que ele recebeu com o bem. O meu justo fará a obra que eu lhe confiei a fazer. Viverá da fé. Viverá daquilo pelo qual Deus nos chamou, para fazer parte do seu povo na eternidade, glorificando a Deus aqui nesta terra, consumando a obra que Ele nos deu a fazer aqui neste mundo. É dolorido, meu irmão? É dolorido. Dói, minha irmã? Dói. Mas Ele diz que em tudo nós somos tentados, mas Ele dá o escape. Ele não nos deixará ser tentado além das nossas forças, além daquilo que nós possamos suportar. Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 10, que Ele nos dará o escape, que Ele nos dará a saída. Aguarde mais um pouquinho de tempo, meu irmão e minha irmã, que o que há de vir na tua vida virá, e não tardará. Mesmo se tardar, espere. Porque o apóstolo Tiago diz, vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Qual foi o fim de Jó, meus irmãos? 42 de Jó. Que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus abençoou Jó duplamente. Lhe deu tudo em dobro do que ele tinha. E Jó viveu muitos e muitos e muitos anos. E depois diz que ele viveu farto de dias e morreu Jó, velho e farto de anos. Deus cumpriu na vida de Jó a sua misericórdia. Jó foi provado por Satanás, mas não negou a Deus. E o final de Jó foi maravilhoso.
No capítulo 38 de Jó, Deus começa a falar com ele. Que coisa linda. Deus falando para Jó: onde você estava, Jó, quando eu fundei a terra? E começa a falar do Leviatã, e fala do hipopótamo, e fala das suas maravilhas que Deus criou, da sua força, do seu poder. E depois Jó começou a orar pelos seus amigos que o acusaram de pecado. E Deus, depois da oração de Jó, porque Deus aceitou a face de Jó, Deus virou o cativeiro de Jó e o abençoou grandemente. Deus também não desamparou Davi, meus irmãos. Deus colocou uma mulher formosa para cuidar de Davi na sua velhice. Ele não foi desamparado por Deus. Pratique a justiça, meus irmãos. Vamos praticar a justiça, a palavra de Deus, e Ele não nos desamparará, porque Ele diz que o meu justo viverá da fé, viverá da dependência de Deus para sempre, aqui neste mundo. E um dia nós não precisaremos mais da fé, porque o apóstolo Pedro diz que quando terminar esta vida, acabou a fé. A fé termina na eternidade. Lá não precisaremos mais de fé, porque ali habitaremos com o próprio Deus. E assim como Ele é, nós o veremos. E seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos pela Tua palavra, Senhor, que fala conosco até os dias de hoje. Ela fala conosco neste tempo de hoje, esse tempo de escassez a qual nós estamos passando neste país. Mas, Senhor, nós te pedimos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós pedimos a Ti, Pai, abençoa este país, abençoa os governantes, como o Senhor pede para nós orarmos por eles, abençoa todos os governantes de toda a terra, dá sabedoria para este povo, Pai, liberta o Brasil da corrupção, Senhor, liberta o Brasil das drogas, da violência, da prostituição, da idolatria, liberta o Brasil do carnaval, Senhor, liberta este país de toda a iniquidade, ó Senhor Deus poderoso. Toma este país nas Tuas mãos, toma todos os moradores da terra em Tuas mãos e salva, Senhor, por amor do Teu santo nome. Receba esta oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais?
voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vai?